Impossível. Este é o sabor de uma máquina? É melhor do que qualquer café em Paris. Eu não posso acreditar que isso é café de uma cafeteira automática. Essa, meus amigos, foi a primeira reação dos colegas de Chloe, uma especialista em marketing francesa, quando ela trouxe algo que descobriu no Brasil de volta para sua terra natal. Mas, para entender a dimensão desse choque, para sentir o peso dessa revolução, precisamos voltar um pouco no tempo. Vamos começar essa história antes da nossa protagonista Chloe sequer sonhar em pisar em solo brasileiro. Bem-vindos a Paris, a capital mundial do café. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Nas esquinas de Paris, incontáveis cafés se alinham como sentinelas de uma cultura sagrada. Aqui o povo desfruta de uma xícara aromática do amanhecer ao anoitecer. Para os franceses que se orgulham dessa tradição, o café feito por uma máquina era uma heresia. Um sacrilégio. Algo que simplesmente não podia ser aceito. Mas todos naquela sala, naquele escritório no coração de Paris, estavam prestes a ter suas convicções estilhaçadas por um único gole. Esta é a história de como a tecnologia brasileira, encapsulada em uma cafeteira revolucionária, conquistou os corações e paladares dos franceses mais snobs e exigentes. Esta é a vingança do café brasileiro. Nossa protagonista se chama Chloe. Uma mulher francesa de 28 anos, com um futuro brilhante e um paladar impecável. Chloe trabalhava como gerente de marketing em uma startup de tea em ascensão no centro de Paris. Em seu terceiro ano na empresa, ela era conhecida por sua paixão incansável e sua ambição. Era a primeira a levantar a mão para novos projetos, uma mulher com uma vontade de ferro de crescer e conquistar. No meio de sua rotina agitada, a força que a mantinha de pé, seu santuário diário, era o café. Para um francês, e especialmente para Chloe, café não é apenas uma bebida. É o ritmo da vida. Uma força essencial que enriquece a existência. O dia de Chloe começava, invariavelmente, com um café ao latte. Servido em uma tigela grande e generosa, ela mergulhava pedaços de um croissant recém-assado no líquido quente e cremoso. Este era o seu ritual de café da manhã, o verdadeiro estilo francês. Este momento saboreado lentamente era sua âncora. O alicerce sobre o qual ela construía o resto do seu dia. Ao meio-dia, Chloe caminhava até seu café preferido, perto do escritório. Lá, ela pedia um expresso no balcão e o bebia de uma só vez, ainda em pé. Esse é o estilo da parisiense moderna. O aroma e o sabor intensos concentrados naquela pequena xícara eram o combustível que a impulsionava para a segunda metade do dia de trabalho. E então, por volta das 3 da tarde, chegava a hora de desfrutar de um café creme com seus colegas. O café creme, um expresso suavizado com leite vaporizado, era mais do que uma simples pausa. Era um momento de conexão. Um interlúdio para conversas triviais, troca de ideias de trabalho e, às vezes, para desabafar sobre as pressões do dia. Para Chloe, essa pausa era indispensável, sem ela, a tarde seria insuportável. Como vocês podem ver, para os franceses, o café é uma cultura profundamente enraizada no cotidiano. E na base dessa cultura está a crença de que o valor reside no esforço, no trabalho manual. O processo é mais importante que a eficiência. O sabor autêntico, mais valioso que a conveniência. Essa era a filosofia deles sobre o café. E Chloe, claro, era uma devota fiel dessa cultura. Até que em uma tarde qualquer, tudo começou a mudar. Chloe foi chamada ao escritório de seu chefe, Pierre. Um veterano de 50 e poucos anos, Pierre tinha uma reputação de ser exigente, quase implacável, mas era profundamente respeitado por sua equipe. Preciso falar com você, ele disse, sua expressão mais séria do que o habitual. Chloe sentiu um nó de nervosismo se formar em seu estômago enquanto se sentava no sofá de couro do escritório dele. Pierre foi direto ao ponto. Tratava-se de um novo projeto com uma empresa brasileira. Um projeto enorme, de desenvolvimento conjunto de um serviço de TI, que exigiria reuniões presenciais e ajustes finos no local. E por isso, continuou Pierre, eu quero que você lidere este projeto. Os olhos de Chloe se arregalaram. Eu? Como líder? Sim.
Eu confio em sua visão e em sua capacidade de execução. Quero que você passe cerca de 3 semanas em São Paulo, negociando diretamente com nossos parceiros. 3 semanas no exterior. Em um país que ela nunca havia visitado. O Brasil. A responsabilidade era imensa. Mas Chloe não hesitou. Nem por um segundo. Entendido. Eu aceito o desafio, ela respondeu, sua voz firme, cheia de determinação. Uma nova aventura fazia seu coração acelerar. Depois de sair da sala de Pierre, enquanto voltava para sua mesa, a mente de Chloe já estava no Brasil. Ela conhecia a reputação da culinária, claro. O samba, o futebol. Tinha ouvido falar da cordialidade do povo. Mas nunca havia estado lá. Seria mentira dizer que não sentia um pingo de ansiedade. A barreira do idioma, as diferenças culturais, a pressão do trabalho. A lista de desafios era interminável. Mesmo assim, o coração de Chloe estava transbordando de expectativa. Que tipo de pessoas ela encontraria? Que descobertas a aguardavam? E assim a primeira viagem de Chloe ao Brasil foi decidida. Aproximadamente 12 horas após a partida, Chloe aterrissou no aeroporto de Guarulhos. Era meio de outubro em São Paulo. No momento em que desceu do avião, um ar úmido e quente a envolveu. Uma sensação completamente diferente do ar seco e fresco de Paris. O aeroporto era limpo, a sinalização clara, e os funcionários, todos gentis e prestativos. Chloe já começava a formar uma primeira impressão positiva do Brasil. Ela pegou uma série de transportes até chegar ao escritório de seus parceiros, localizado em um dos centros nervosos da cidade. A paisagem que passava pela janela era um universo à parte de Paris. Arranha-céus que se erguiam com uma desordem vibrante, um trânsito caótico que pulsava com vida e uma atmosfera de energia crua e indomável. Chloe absorvia tudo aquilo com um sentimento de renovação. Ao chegar ao escritório, foi recebida para uma reunião de apresentação com a equipe do projeto. E no meio deles havia uma mulher brasileira. Olá, Chloe, seja bem-vinda. Meu nome é Beatriz. Eu sou a responsável pelo projeto do lado brasileiro. A apresentação, feita em um inglês impecável, veio de uma mulher de 28 anos, a mesma idade de Chloe. Seu sorriso era contagiante, sua maneira de falar, calorosa e direta. Chloe sentiu uma conexão instantânea. Após o fim da reunião, Beatriz se aproximou de Chloe. Chloe, nós temos a mesma idade. Que legal, fico feliz com isso. Sério? Então vamos deixar as formalidades de lado, o que acha? Propôs Chloe. Beatriz riu, um som genuíno e alegre. Perfeito. Vamos fazer isso. A partir daquele momento, as duas se tornaram amigas rapidamente. Nos intervalos do trabalho, Beatriz ensinava a Chloe tudo sobre o Brasil, sobre a cultura, os costumes, as gírias. Por sua vez, Chloe compartilhava histórias sobre a vida na França. Até que um dia, Beatriz fez o convite. Ei, Chloe, você está livre no fim de semana? Quero te levar para comer algo delicioso, algo verdadeiramente brasileiro. Chloe respondeu com um sorriso largo. Claro! Mal posso esperar. Sua mente fervilhava de expectativa. E finalmente o tão aguardado fim de semana chegou. Beatriz levou Chloe não a um restaurante chique e moderno, mas a uma churrascaria tradicional, um templo da carne com décadas de história, cravado no coração de São Paulo. Se você veio ao Brasil, você precisa experimentar isso. É inegociável, disse Beatriz, guiando Chloe para dentro do restaurante. O lugar estava lotado, pulsando com a energia dos clientes locais. Famílias inteiras, grupos de amigos, todos reunidos em volta das mesas. Garçons, os famosos passadores, moviam-se com agilidade entre as mesas, carregando espetos gigantescos com os mais variados cortes de carne, o vapor subindo e o cheiro de carne grelhada impregnando o ar. As duas foram conduzidas a uma mesa. Beatriz, com a autoridade de uma conhecedora, explicou o sistema de rodízio. Prepare-se, Chloe. Isso não é um jantar. É uma experiência.
Pouco tempo depois, o desfile começou. A primeira a chegar foi a picanha, sua capa de gordura dourada e crocante, a carne mal passada e suculenta. O passador a fatiou com maestria diretamente no prato de Chloe. Chloe levou o primeiro pedaço à boca e seus olhos se fecharam em êxtase. Meu Deus! Beatriz! Isso é, ela mal conseguia formar uma frase. A carne era incrivelmente macia, desmanchando na boca. O tempero, simples mas perfeito, apenas sal grosso, realçava o sabor profundo da carne de uma forma que ela nunca havia provado antes. Ela que se orgulhava da culinária francesa, do bœuf bourguignon, do coq au vin, sentia-se como uma iniciante descobrindo um novo mundo. Isso é só o começo, Beatriz riu. No Brasil, a gente leva a carne muito a sério. A escolha do animal, o corte preciso, o tempo de fogo. Tudo é uma arte. É um ritual de celebração. Depois da picanha veio a alcatra, o contrafilé, a fraldinha, o coraçãozinho de galinha, o pão de alho. Cada um com seu sabor e textura únicos. O buffet de saladas e acompanhamentos era uma festa à parte, mas o foco, a estrela, era a carne. Chloe estava maravilhada. Havia uma honestidade, uma paixão primordial naquela comida. Não era sobre molhos complexos ou técnicas elaboradas. Era sobre a qualidade do ingrediente e a maestria em honrá-lo com fogo. Estou cheia, mas... é estranho. Não me sinto pesada, comentou Chloe surpresa. Esse é o segredo da boa comida. Satisfaz a alma sem castigar o corpo, explicou Beatriz. Chloe sentia a diferença gritante com a culinária francesa. Havia satisfação, mas seu corpo se sentia leve, energizado. Era essa a cultura gastronômica do Brasil? Uma cultura de abundância e prazer sem culpa? Depois da refeição épica, enquanto saboreavam um abacaxi grelhado com canela para ajudar na digestão, Chloe teve um estalo. Beatriz, não tem café depois da refeição? Na França, é quase obrigatório tomar um expresso depois de comer. Beatriz sorriu, um sorriso enigmático. Em churrascarias assim, não é o costume. Mas não se preocupe. Em breve, vou te oferecer o melhor café que você já tomou na vida. Um café que vai te chocar. A promessa de Beatriz intrigou Chloe. O melhor café de sua vida no Brasil? O que poderia ser? Alguns dias depois, ao final de mais um dia de trabalho intenso, Beatriz se aproximou da mesa de Chloe. Ei, Chloe! O que vai fazer agora? Vem na minha casa. Vou te servir aquele café que eu prometi. O melhor café do Brasil. O melhor café do Brasil? Chloe repetiu, cética. Você conhece algum café espetacular por aqui? Sim. O que eu faço na minha casa? Chloe ficou confusa. Um café feito em casa e não em uma cafeteria de prestígio seria o melhor do Brasil? Como isso era possível? Mas a expressão confiante de Beatriz a convenceu. Havia um segredo ali, e ela precisava descobrir qual era. Tudo bem. Eu vou. As duas pegaram o metrô e seguiram para o apartamento de Beatriz. Era um apartamento moderno e compacto em uma área residencial de São Paulo. Decorado com simplicidade e bom gosto, o espaço irradiava uma sensação de conforto e modernidade. Sente-se e espere. Vou preparar tudo, disse Beatriz, colocando uma caixa colorida e elegante sobre a mesa. Eu comprei uns doces especiais para hoje em uma confeitaria famosa. No momento em que Beatriz abriu a caixa, Chloe soltou uma exclamação de surpresa. Uau! Que lindo! Dentro, perfeitamente arranjado, estava um bolo de rolo. Fatias finas e delicadas, um rocambole com dezenas de camadas finíssimas de massa e recheio de goiabada. Parecia uma joia, uma obra de arte comestível. Ao lado, pães de queijo dourados e quentinhos, cujo aroma encheu o ambiente. Isso se chama bolo de rolo, é uma especialidade de Pernambuco. E o pão de queijo, bom, esse você já deve conhecer, mas garanto que não um como este. É uma receita de família de Minas Gerais. Chloe pegou uma fatia do bolo.
A textura era macia, e o sabor doce e frutado da goiabada explodiu em sua boca. É delicioso! O nível da gastronomia brasileira é realmente incrível. Agora espere um pouco, disse Beatriz, com um brilho nos olhos. Vou usar esta cafeteira para fazer o melhor café do mundo. Beatriz voltou da cozinha carregando uma máquina preta, grande e de design angular e futurista. Os olhos de Chloe se arregalaram. Um alarme soou em sua mente. O quê? Café. De uma cafeteira automática? Chloe, para ser sincera, sentiu uma ponta de decepção. Seu ceticismo era palpável. Beatriz. Na França, o café é algo que se prepara cuidadosamente com as mãos. Entregar essa tarefa a uma máquina. Parece que algo essencial se perde no processo. Beatriz sorriu, um sorriso compreensivo. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Mas esta máquina é diferente. Ela carrega toda a obsessão brasileira pela perfeição. Apenas observe. Beatriz começou a explicar. A máquina era uma cafeteira superautomática projetada e fabricada no Brasil. Ela fazia todo o processo, desde a moagem dos grãos até a extração, de forma totalmente automatizada. Suas lâminas cônicas de cerâmica moíam os grãos de maneira perfeitamente uniforme. Em seguida, ela realizava uma pré-infusão, umedecendo o pó com uma pequena quantidade de água quente antes de iniciar a extração principal. Essa técnica, explicou Beatriz, é exatamente a mesma que os baristas profissionais usam no preparo manual, no pour-over. No Brasil, a cultura das cafeterias é antiga e muito forte. Os mestres do café preparavam cada xícara com uma dedicação quase religiosa. Esta máquina foi criada com um sonho: permitir que qualquer pessoa, em sua própria casa, pudesse replicar essa arte. É a democratização da perfeição. Beatriz colocou os grãos de café especial e a água no reservatório e apertou um botão. Um som mecânico suave começou, seguido pelo barulho característico dos grãos sendo moídos, crrr, crrr, crrr. No instante seguinte, um aroma puro e avassalador se espalhou pelo apartamento. Chloe fechou os olhos instintivamente e respirou fundo. Esse aroma é incrível. Não perde em nada para os melhores cafés de Paris. Logo, o café extraído começou a jorrar na xícara. Um líquido escuro, denso com uma crema aveludada na superfície. Beatriz entregou a xícara para Chloe. Aqui está. Prove. Chloe pegou a xícara. Primeiro, apreciou o aroma. Era profundo, rico, complexo. Então, lentamente levou a xícara aos lábios e tomou um gole. Naquele exato momento, a expressão de Chloe se transformou. Isso é. Seu cérebro lutava para processar a informação que suas papilas gustativas enviavam. Era profundo, encorpado, mas o final de boca era incrivelmente limpo. O equilíbrio entre acidez e doçura era sublime. Não havia um pingo de amargor ou qualquer sabor residual desagradável em sua língua. Parecia uma xícara preparada pelas mãos de um mestre barista com anos de experiência e uma alma dedicada à arte. Como uma máquina pode produzir este sabor? Chloe estava sem palavras. Sentiu seus valores, suas crenças mais profundas sobre o café desmoronarem. A ideia de que feito à mão é melhor que o esforço manual garante a autenticidade que ela defendia com tanto fervor. Aquele café diante dela era, inegavelmente, a mais pura expressão de autenticidade. Nós brasileiros, disse Beatriz com um orgulho calmo em sua voz, somos obcecados em unir eficiência e qualidade. Não se trata de economizar esforço. Trata-se de usar a tecnologia para alcançar o sabor perfeito. Esta máquina é o resultado dessa busca. As palavras de Beatriz ecoaram profundamente no peito de Chloe. Enquanto saboreava o café com o bolo de rolo e o pão de queijo, Chloe estava imersa em um estado de pura admiração. O Brasil. Que país profundo e complexo. A comida, os doces e agora o café. Tudo era executado com um espírito que não aceitava nada menos que a excelência.
Naquele momento, em meio ao aroma de café e ao sabor da goiabada, Chloe tomou uma decisão. No dia seguinte, Chloe procurou Beatriz. Aquela cafeteira. Eu preciso levar uma para a França. Você pode me dizer onde posso comprar? Beatriz sorriu, visivelmente feliz. Sabia que você ia amar. Que bom! No fim de semana vamos à Avenida Paulista. Lá podemos encontrar um modelo de exportação, compatível com a voltagem europeia. Modelo de exportação? Chloe perguntou, confusa. Sim. Você não pode simplesmente usar um eletrônico brasileiro na França. A voltagem é diferente, explicou Beatriz. A voltagem no Brasil era 127, 220V, enquanto na França era 230V. Usar o modelo padrão queimaria instantaneamente. Mas não se preocupe, em São Paulo existem lojas especializadas em produtos para o mercado global. No fim de semana, as duas foram para a movimentada Avenida Paulista. Ao sair da estação de metrô, Chloe foi dominada pela escala e pela energia do lugar. Edifícios gigantescos de lojas de departamento, painéis de LED coloridos piscando por toda parte. Turistas do mundo inteiro se misturavam à multidão de paulistanos. Uau! Então esta é a cidade da tecnologia, exclamou Chloe. Exato. O lugar onde você encontra qualquer eletrônico brasileiro que possa imaginar. Guiada por Beatriz, Chloe entrou em uma enorme loja de eletrônicos. Fileiras e mais fileiras de produtos se estendiam até onde a vista alcançava. Panelas de arroz elétricas, micro-ondas, aspiradores de pó robóticos, purificadores de ar. Todos com funções inovadoras e design arrojado genuinamente brasileiros. Os olhos de Chloe brilhavam. Finalmente, elas chegaram à seção de cafeteiras. Achei. É esta. O modelo de exportação. Beatriz apontou para uma máquina idêntica à que havia em sua casa. Na caixa, a inscrição era clara, 220 a 240V. Com esta você pode usar na França sem problemas, disse o vendedor, que se aproximou com um sorriso orgulhoso. Chloe não hesitou. Decidiu comprar na hora. Não era um item barato, mas ao se lembrar daquele sabor, daquela experiência, o preço parecia irrisório. Beatriz, eu também quero comprar aquele bolo de rolo. Quero levar de presente para meus colegas, disse Chloe, animada. Ótima ideia! Vamos passar em uma doceria no caminho de volta. Depois de deixar a Paulista, as duas foram a uma famosa confeitaria. O setor de doces era um espetáculo de cores e formas. Doces regionais, chocolates, bolos, todos embalados de forma impecável, brilhando como joias sob as luzes. Chloe escolheu uma caixa grande de bolo de rolo na seção de especialidades. Quero que todos no escritório provem um pouco da excelência do Brasil. Enquanto a atendente embrulhava a caixa com um papel de presente elegante, Chloe já imaginava a cena em seu retorno. Qual seria a reação de seus colegas ao provar aquele café e aquele doce? Com certeza ficariam chocados. Chloe sentiu seu coração acelerar, saboreando cada momento dos seus últimos dias no Brasil. E agora voltamos ao ponto de partida. Ao epicentro do terremoto. 3 semanas depois, Chloe estava de volta a Paris. O projeto no Brasil foi um sucesso retumbante. O desenvolvimento conjunto com a empresa brasileira estava progredindo maravilhosamente, e as expectativas para o futuro eram enormes. Até mesmo o exigente Pierre a parabenizou pelo excelente trabalho. Mas o que ocupava a mente de Chloe não era apenas o sucesso profissional. Dentro de sua mala repousavam seus tesouros, a cafeteira superautomática brasileira e a caixa de bolo de rolo. No dia seguinte, Chloe levou a cafeteira para o escritório. Ela colocou sobre a mesa da copa, uma presença imponente e alienígena no ambiente parisiense. Seus colegas curiosos se aproximaram. O que é isso, Chloe? Um souvenir? Perguntou Lucas, o cético chefe do departamento de marketing. É uma cafeteira superautomática. Eu trouxe do Brasil. Superautomática? Quer dizer que a máquina faz o café sozinha? Lucas franziu a testa.
Seu tom era de puro desdém. Café feito por uma máquina brasileira? Chloe, por favor, não me faça rir. Era exatamente a reação que ela esperava. Chloe permaneceu calma. Lucas, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. Eu pensei a mesma coisa no início. Então Sophie, outra colega, interveio. Mas Chloe, por que se dar ao trabalho de trazer uma máquina? Temos tantos cafés maravilhosos aqui em Paris. Cafés de verdade. Ela tem razão, concordou Lucas. Temos um barista premiado a 2 quadras daqui. Para eles, os franceses, o café era uma experiência a ser vivida em uma cafeteria. Uma xícara preparada por um profissional, saboreada em um ambiente charmoso. Essa era a verdadeira cultura do café. Um valor que estava gravado em seu DNA. Chloe apenas sorriu. Um sorriso que guardava um segredo poderoso. Que tal vocês provarem primeiro? Depois, podem julgar o quanto quiserem. Chloe colocou os grãos de café especial que trouxe do Brasil, encheu o reservatório de água e apertou o botão. A máquina ganhou vida. O som dos grãos sendo moídos ecoou pela copa silenciosa. Naquele instante, a expressão dos colegas mudou. Que aroma é esse? Sophie sussurrou, farejando o ar. Um perfume puro e intenso de café recém-moído inundou o ambiente. O aroma profundo e rico dos grãos frescos. Não devia em nada, absolutamente nada, aos cafés mais caros e exclusivos de Paris. Logo, a extração terminou, e o café foi servido. Chloe entregou a primeira xícara a Lucas. Aqui está. Beba. Lucas pegou a xícara com uma expressão de descrença e levou aos lábios. No momento seguinte, seus olhos se arregalaram. Isso é. Lucas ficou mudo. A mão que segurava a xícara tremia levemente. E então, provocou Chloe. Inacreditável, ele finalmente conseguiu dizer. É encorpado, mas não tem nenhum resíduo. O final de boca é limpo. Como isso é possível? Sophie pegou a xícara seguinte, tomou um gole e sua reação foi a mesma. Um choque estampado em seu rosto. É verdade. Não posso acreditar que isso saiu de uma máquina. Uma máquina brasileira. A notícia se espalhou como um incêndio. Outros colegas, atraídos pelo aroma e pela comoção, começaram a se reunir na copa. Chloe preparou xícara após xícara, servindo a todos. E também tem um doce brasileiro. Sirvam-se. Quando Chloe abriu a caixa do bolo de rolo, um coro de admiração se formou. Nossa, que coisa mais linda! Isso é um doce? Parece uma obra de arte. Eles pegaram as fatias delicadas e as saborearam com o café. Em seus rostos, uma mistura de surpresa, prazer e, acima de tudo, respeito. Chloe, eu preciso ser honesto, disse Lucas, ainda segurando sua xícara, olhando diretamente para ela. Eu estava errado. Completamente errado. Só porque é feito por uma máquina, não significa que o sabor seja inferior. Isso é café de verdade. Talvez mais verdadeiro que o nosso. Sophie concordou com a cabeça. O povo brasileiro é realmente incrível, não é? A busca pela eficiência sem comprometer a qualidade. Eu consigo sentir esse espírito dentro desta máquina. Chloe sentiu uma onda de felicidade. Ela se lembrou das palavras de Beatriz. A obsessão brasileira pela perfeição. Agora, essa obsessão havia cruzado o oceano e estava sendo compreendida e admirada por seus colegas em Paris. O segredo que Paris não queria aceitar estava agora revelado. Alguns meses se passaram. A copa do escritório se transformou. Todos os dias, ela se enchia de gente. Antes do expediente, depois do almoço, na pausa da tarde. Os colegas se reuniam naturalmente em frente à cafeteira brasileira, conversando enquanto desfrutavam de uma xícara. Você não acha que o clima na equipe melhorou muito ultimamente? Disse Pierre, o chefe, a Chloe um dia. Sim, eu também sinto isso. É por causa daquela cafeteira.
Todos se reúnem ali, conversam com pessoas de outros departamentos. A comunicação se tornou muito mais fluida. Pierre estava certo. Antes, os funcionários compravam café fora e trabalhavam silenciosamente em suas mesas. Agora, eles riam e interagiam na copa. O marketing conversava com o desenvolvimento, as vendas com as finanças. As barreiras invisíveis entre os departamentos que antes pareciam intransponíveis, foram derrubadas por um simples café. Como resultado, o compartilhamento de informações dentro da empresa se tornou mais ágil, e novas ideias começaram a surgir com mais frequência. O trabalho em equipe melhorou, e isso começou a se refletir positivamente nos resultados da empresa. Uma única cafeteira mudou a nossa empresa, disse Pierre pensativo. O Brasil é um país realmente impressionante. Um pequeno produto pode conter o poder de mover o coração das pessoas. Chloe olhou pela janela, lembrando-se de seus dias em São Paulo. O sorriso de Beatriz, a perfeição do churrasco, a beleza dos doces e, claro, o aroma de café que preencheu aquele apartamento. Aquela viagem de 3 semanas havia mudado completamente sua perspectiva. E agora essa mudança havia cruzado o oceano e chegado ao coração de seu escritório em Paris. Os produtos brasileiros, Chloe percebeu, carregam algo mais do que mera conveniência. Eles carregam uma alma. A alma de quem pensa obsessivamente no usuário. O espírito de artesão que busca incansavelmente a mais alta qualidade. E a coragem de usar a tecnologia moderna para recriar a tradição. Em uma única cafeteira, cada detalhe foi pensado: o tipo de moagem, o tempo de pré-infusão, a temperatura da extração. Tudo projetado para que qualquer pessoa possa desfrutar da xícara perfeita. Essa atitude, de fazer o extraordinário parecer simples, talvez seja o segredo dos produtos brasileiros que cativam o mundo. Eles não são mais apenas a fazenda do mundo, fornecendo a matéria-prima. Eles agora são a inteligência, a tecnologia, o design. Para nós brasileiros que talvez estejamos acostumados com essa excelência no dia a dia, é um lembrete. Um lembrete de que nascemos em um país de gênios, cercados por produtos e uma cultura de um brilhantismo que às vezes, só quem vem de fora consegue enxergar.